Salve galera, beleza? Voltando pro nosso quarto bloco aqui, falando do assunto mais gostoso da nossa vida, né? Depois do Vasco, óbvio. Processo administrativo fiscal. Vamos lá. É... Abandono de bens ou mercadorias apreendidas. A legislação fala que a gente considera como abandonado, tá? Os bens que o fisco pegou para averiguação, reteve para fazer uma fiscalização, ou apreendeu mesmo como prova material do crime. Eles vão ser considerados abandonados pelo dono da mercadoria, né, pelo contribuinte, se por acaso for lavrado um auto de infração e apreensão, certo? E não for impugnado no prazo previsto do artigo 25, que é de 30 dias. Né? O camarada foi lá, ele recebeu um auto de infração e apreensão, a mercadoria dele ficou presa, e aí passou 30 dias, ele não pagou, não impugnou, não retirou, né, não reclamou de nada, ficou lá. Ficou lá, o fisco vai falar, pô, então tá abandonado. Se ele abandonou aqui, aí vai para o depósito do fisco para depois vai ser submetido a leilão ou doado para um órgão público e tal. A destinação vai estar um pouco mais à frente. Mas ela já é considerada abandonada. Ela é incorporada ao patrimônio do Estado. E depois o Estado faz com ela o que achar melhor, legalmente falando, né? Se não for retirado no prazo de 30 dias, contado do trânsito em julgado, da decisão administrativa contrária ao sujeito passivo. Ou seja, passou, ele impugnou o auto de infração e apreensão, foi julgado de forma definitiva lá na segunda instância já, e foi contra o sujeito passivo, ou seja, julgou o TARF que aquele valor é devido, que realmente houve uma infração à legislação tributária, é devido o pagamento do imposto. Passou 30 dias, ele não pagou, não retirou a mercadoria, então também é considerada abandonada. Agora, se for uma mercadoria perecível, tá falando aqui, ó, de fácil deterioração, quase que não sai, né? O prazo máximo, olha só, reparem o que diz a legislação, o prazo máximo de 72 horas, tá? Mas pode ser inferior. Por exemplo, se for um caminhão de sorvete, tá lá do lado da rua, né, o cara foi lá, ele não é obrigado a deixar o caminhão ligado, desligou a câmara fria e aquela carga de sorvete está apreendida. Cara, não dá para tu esperar nem 1 hora, nem 2 horas para ver o que vai fazer. Chega lá, leva os sorvetes tudo para uma creche, para uma associação filantrópica, para uma escola pública e doa a porra toda, entendeu? A gente não vai estragar a mercadoria. Pecado e crime é estragar a comida com um monte de gente passando fome aí, tá bom? Se for mercadoria de fácil fácil deterioração, o fisco tem essa liberalidade de, no prazo máximo de 72 horas, considerar abandonada. Tá? Para mim, eu como auditor fiscal, lá no posto fiscal, pego uma carga perecível, um caminhão de banana, de sorvete, né, fruta, comida, pronta ali, pronta para o consumo. Se o camarada não pagar aquele auto de infração lá em 2, 3 horas, eu já mando distribuir para a creche, tá? Vai ficar estragando não. O prazo máximo é de 72 horas, o mínimo não tem. Então o mínimo é quanto a gente achar. Depois a gente se explica lá para frente se alguém me chamar a responder sobre isso, ok? Quando faltar menos de 30 dias para expirar o prazo de validade. Imagina uma carga de Heineken, né? Você foi lá e apreendeu uma carga de Heineken e aí ela está retida para averiguação. Chega perto do prazo de validade lá, falta 1 mês para vencer a Heineken no depósito. O que você vai fazer? Você vai mandar tudo para casa do professor Pantônio, né? Mais ou menos isso. Você vai dar primeiro perdimento da mercadoria, vai considerar como ela fosse abandonada, e aí vai destinar ela ou para o leilão, urgente, o leilão não vai dar tempo de fazer, né? Mas vai doar ela para alguma assistência filantrópica. Tem uma lá, André Fantoni, Caridades e CIA. Pode mandar para esse lugar aí que lá eles recebem Heineken, tá bom? Se não for reclamado pelo interessado no prazo de 60 dias, após a decisão favorável ao sujeito passivo, seja administrativa ou judicial. O camarada foi lá, impugnou o auto de infração, falou, não, o fisco apreendeu minha mercadoria lá, me cobrou esse imposto, mas eu não devo não, tá aqui, ó, a nota fiscal tá aqui, ó, o cara que não viu certo, tá bom, enfim. O processo foi julgado favorável ao sujeito passivo. Bom, uma vez favorável ao sujeito passivo, ele foi intimado, a partir da intimação, o débito tem que ser cancelado, arquivado aquele auto de infração, e ele tem que retirar a mercadoria. Se ele não for lá retirar a mercadoria dele no prazo de 60 dias,
Uai, considerei abandonado então. O cara não quer mais, o fisco vai considerar como se fosse abandonado. Repare a diferença, tá, gente? Quando o processo for julgado pró-fisco, o prazo dele retirar é 30 dias. Esses prazozinhos aqui, essas diferenças, são importantes para a prova, tá? Quando for julgada pró-contriba, favorável ao contribuinte, o prazo é de 60 dias. Tá ok? Ah, por que essa diferença, Patrônio? Sei lá, pô. Mas tá aqui, é diferente, tá? É coisa que o examinador gosta de cobrar na tua prova. O que ele gosta de fazer? Inverter isso aqui, né? Não dá mole, não. E também vai ser considerada perdida a mercadoria, vai ser considerada abandonada quando eu não conseguir identificar quem é o dono dela. Não consigo identificar o sujeito passivo. Bom, então, se não tem dono, é meu, né? É meu quem? Meu Estado. Eu usar o poder de império do Estado, a força do Estado, e falar assim, então essa mercadoria é minha. Se não apareceu ninguém para reclamar aí, então vamos considerar abandonada. Nas hipóteses do inciso 1, 2, 5 e 6, os bens ou mercadorias poderão ser incorporados ao patrimônio de órgão ou entidade de administração do Distrito Federal ou da União, com precedência da administração distrital. Então, o próprio fisco pode chegar a incorporar aqueles bens ao seu próprio patrimônio, tá? Ou no caso, também pode ser doado à instituição beneficente, campanha pública de cunho social, entidades ou órgãos públicos. Ou eu vou incorporar o meu patrimônio da administração estadual, distrital, na verdade, ou vou doar para alguma entidade filantrópica aí de assistência de cunho social, tá ok? Tá aqui. A previsão tá aqui no regulamento, na lei do PAT. Nas hipóteses do inciso 3 e 4, o que seria o 3 e o 4 de diferente? Falta 30 dias para validade, ou é de deterioração rápida. Então, no caso do bem ser perecível, digamos assim, tá? Eles poderão ser distribuídos a qualquer órgão da administração distrital ou instituição social, sem fins lucrativos. Os bens e mercadorias abandonados que não forem incorporados ao patrimônio público, que não for doado para alguma entidade, eles vão ser submetidos a leilão, tá? Eles vão ser levados a leilão pelo poder público, pela Cefaz, e aí a receita advinda dessa venda dessas mercadorias, do leilão, vai ser usado para quitar o crédito tributário que tiver em aberto, ok? O crédito tributário e as despesas com transporte, carga, descarga, guarda e conservação serão extintos proporcionalmente ao valor da avaliação dos bens e da mercadoria incorporada ou doada. Então vai ter a avaliação, qual o valor venal dessa mercadoria aí? Vale 20 mil. Então vai se abater, né, dos 20 mil o débito que teria em aberto, né, do fisco. Fala, despesa não é imposto. Olha só, gente, as despesas com a apreensão, transporte, carga, descarga, guarda e conservação, tá? Essas despesas, que são aquelas que vão destinadas ao fundo de aprimoração fiscal lá, da administração fazendária, esse valor incorporado ao patrimônio vai ser deduzido do fundo. Serão extintos também proporcionalmente ao valor do arremate, aí sim, o valor arrematado no leilão feito pela Cefaz. O contribuinte, olha aí, não terá direito, o fisco é cruel, é sem coração. Isso aqui, dispositivo específico do DF, tá? É diferente de outros estados que eu já vi por aí. Então, como isso aqui é Distrito Federal, grava essa regra que é diferente um pouco dos outros estados. O contribuinte não terá direito ao ressarcimento da diferença apurada entre o valor da avaliação dos bens incorporados ou doados e o valor do crédito tributário junto com as despesas. Então, olha só. Eu tenho duas destinações para a mercadoria apreendida, certo? Ou ela é incorporada ao patrimônio público, né? Ou doada a uma instituição filantrópica, ou ela é leiloada, certo? Vai a leilão. Nos casos em que, vamos supor, o débito do contribuinte com o fisco é de 30 mil reais. Aí foi feita a avaliação, né, daqueles bens e ele foi incorporado pelo valor de 40 mil reais. Ou seja, um valor superior ao débito. Então, em tese, passou 10 mil do valor que o contribuinte deve ao Distrito Federal. Só que nesse caso, ele ter sido incorporado ao patrimônio público ou doado, não há
ressarcimento. Ele não vai receber a diferença. Perdeu o Playboy, tá? Só nos casos em que for a leilão e o valor e o bem for arrematado por um valor superior ao débito tributário, incluindo as despesas de apreensão, aí nesse caso o contribuinte sim pode ter direito ao ressarcimento, tá bom? Então só no caso em que entrar dinheiro efetivo no cofre público é que o contribuinte vai ser ressarcido. No caso daquele bem ser incorporado ou doado, mesmo que seja avaliado com valor maior do que o débito dele, chorou, perdeu, negão. Não tem direito a ressarcimento, não. Tá bom? Muita atenção aqui nesse parágrafo 1º e 2º. A autoridade competente terá o prazo de 30 dias, olha aí, ó, mais um prazo de 30 dias, né? Para providenciar a inscrição em dívida ativa do crédito tributário remanescente não extinto, ou seja, foi constituído o crédito tributário, o contribuinte exerceu o direito de defesa, foi julgado, transitou de forma definitiva lá em julgado, que o contribuinte tem que pagar mesmo, tá? O recurso dele foi improvido, ele foi intimado da decisão e não pagou. Bom, dentro de 30 dias, o fisco, a Secretaria de Fazenda, tem a obrigação de enviar essa cobrança para dívida ativa, ou seja, vai ser feita a execução fiscal, né? Que aí quem faz isso aqui é a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, né? Que seria PGE nos outros estados, aqui é PGDF. Então, aí vai ser uma cobrança já judicial, vai iniciar processo de execução fiscal, levantamento de bens e tal, aí já não é mais na nossa matéria, isso aí já é matéria de direito tributário. A retificação da CDA, gente, da certidão de dívida ativa, tá? Ela só pode, relativamente ao montante do crédito extinto proporcionalmente. Ah, tá. Se, por acaso, o bem for leiloado, né? A mercadoria foi leiloada, e foi leiloada por um valor, foi arrematado por um valor menor que o crédito tributário que era devido pelo sujeito passivo. O camarada devia lá 30 mil e o bem foi leiloado por 15. Essa diferença remanescente, esses 15 mil, se não for paga em 30 dias da intimação pelo sujeito passivo, ela vai ser inscrita pela Cefaz em dívida ativa, certo? E esse valor deve ser abatido proporcionalmente ao da CDA, certo? Ao valor do crédito tributário. Porque quando você inscreve em dívida ativa, você manda uma cópia do crédito tributário pelo montante nominal, 30 mil. Só que você é obrigado a abater, isso de ofício, dever do fisco, né? De abater o valor que já foi compensado através do arremate, do leilão daquela mercadoria que era do sujeito passivo, tá bom? A extinção do processo quando não identificado o sujeito passivo da obrigação tributária. Bom, então, o fiscal, quando não conseguir identificar quem é o sujeito passivo, né, não tem aquele caso que a gente apreende a mercadoria lá porque não sabe quem é o dono? Se eu não sei quem é o dono, né, como é que eu vou escrever em dívida ativa, não sei de quem cobrar? Aí tem que extinguir o processo, já era. Pegou a mercadoria, vendeu, o dinheiro que fizer é revertido ao cofre público, mas não tem como escrever, tem que extinguir o processo, porque eu não sei quem está no polo passivo. Vou cobrar de quem? Do Bolsonaro? Não sei, não tem como. Só porque está no Distrito Federal, cobra de um político qualquer, não tem como. Tá? Não sei quem é o sujeito passivo, extingue o processo. A revel, gente, a revelia, na hipótese de não ser cumprida ou impugnada a exigência no prazo de 30 dias, né, de 30 dias, e verificada a consistência material e formal do auto de infração, a autoridade competente declarará a revelia nos autos do procedimento em termo próprio. O sujeito passivo foi lá, recebeu um auto de infração, tomou ciência, certo? Passou 30 dias. O que ele fez? Nada. Ele nem pagou, nem impugnou. O que acontece? É considerado pelo fisco a revelia, ou se houver um bem apreendido, ele vai ser considerado abandonado, se não, vai direto para a inscrição em dívida ativa do Distrito Federal, ok? Vai para a execução. A notificação de lançamento, gente. Então, com relação à auto-infração, a gente viu aqueles requisitos todos. Com relação à notificação de lançamento, ela também contém alguns requisitos formais. Também é obrigatório ter a identificação do sujeito passivo, a data que ela foi emitida,
Bom? A disposição legal que foi, qual artigo que ele infringiu, tá bom? Caso haja infração, né? Porque eu posso ter a notificação do lançamento sem infração, só pela cobrança do imposto. E o valor do crédito tributário e intimação para recolher no prazo de 30 dias. Fica intimado o contribuinte acima notificado, né, a recolher no prazo de 30 dias o valor tal a título do imposto que está sendo cobrado. Nome e assinatura do chefe do órgão expedidor, ou seja, do gerente da unidade lançadora, tá bom? Tratando-se de emissão eletrônica, a assinatura é substituída pelo certificado digital, tá? Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento anual, olha só a diferença, para que usa a notificação de lançamento? A notificação de lançamento é efetuada em caráter geral, aquela que é publicada direto no distrito, no no Diário Oficial do Distrito Federal, ela vai conter os mesmos requisitos, ó, identificação, data de emissão, data de vencimento, as informações básicas do cálculo do tributo, ou seja, a base de cálculo é alíquota, é o mínimo e o valor a pagar, prazo de 30 dias para impugnação, contado da data da publicação. Isso aqui acontece com o IPVA, tá? Acontece com o IPVA. Dia 1º de janeiro, primeiro também essa mas dia 2 de janeiro, é lançado no Diário Oficial a lista dos devedores, né? Porque o imposto é lançado de ofício. E aqui não tem multa, aqui não tem dispositivo infringido. Tá vendo? É só a cobrança do imposto normal. É lançado de ofício porque o IPVA é lançamento de ofício, tá? Mas vai estar lá a identificação de quem tem que pagar, quanto tem que pagar, na data, tá? Para pagar ou o prazo para impugnar. Fala, não concordo com esse valor, pode impugnar. Bom? Nome titular de quem fez o lançamento. A notificação de lançamento, olha só, ela poderá ser utilizada para os tributos diretos. O que é tributo direto? Sobre patrimônio e renda. Tributos lançados sobre patrimônio e renda. Ou seja, no âmbito do Distrito Federal, IPVA, ITCD, IPTU e ITBI, tá? Teria essa possibilidade de fazer a notificação do lançamento, que é só a cobrança do imposto, joga em diário oficial, lançamento geral, sem penalidade nesse caso ainda, tá bom? Também pode ser para os tributos indiretos. Aí, ó, quando não tiver infração à legislação tributária, tá? Quando não houver descumprimento, porque se tiver infração, ela vai ter que ser lançada por auto de infração. Olha aí, não é nem difícil de decorar. Notificação do lançamento, por exemplo, ó, ICMS, é um tributo indireto. O contribuinte vai lá, faz a sua apuração, né? Ele entrega o livro fiscal para o FD, a escrituração fiscal dele, para o fisco, e não faz o recolhimento do tributo. Aí eu vou lá e emito uma notificação de lançamento para ele recolher aquele imposto declarado, tá ok? Não houve infração ainda, só estou cobrando o imposto que ele mesmo declarou. Nesse caso, eu posso fazer através de notificação de lançamento. Ah, não, ele cometeu uma infração, ele está vendendo mercadoria e não emitiu nota fiscal. Aí tem que ser um auto de infração. Se tiver infração, auto de infração. Se não teve infração, eu posso fazer por notificação de lançamento. Tá entendendo quando que eu uso cada instrumento de construção de crédito? Isso aqui é importante saber, tá bom? Vamos lá, ó. Do crédito tributário não contencioso. Ainda não tem a porrada instaurada aqui, né? São créditos tributários não contenciosos. Não contenciosos quer dizer que não estão sujeitos à lide. Não há o processo fiscal, o processo administrativo, não tem o PAT, né? Não tem a briga, a impugnação e o julgamento, digamos assim, né? São aqueles constituídos por intermédio de auto de infração, sendo que foi esgotado o prazo sem que tenha sido pago o crédito ou apresentada a defesa. Então, isso aqui é o famoso revelia. Eu lancei o auto de infração contra o sujeito passivo. Ele não impugnou no prazo, ou seja, não teve a impugnação tempestiva, que é no prazo de 30 dias. Considero a revel e é um crédito tributário que não está sujeito ao contencioso. Porque, como eu falei para vocês lá atrás, o que inaugura o processo administrativo tributário é a impugnação tempestiva do auto de infração. Se ele não for impugnado, não há contencioso, tá? E a notificação de lançamento também esgotados os prazos, tá? Recursais, sem que tenha sido pago o crédito ou apresentada a defesa. Também o prazo de 30 dias. Então, qualquer um dos instrumentos de lançamento que forem efetuados, que não tenha sido impugnados no prazo de 30 dias, são créditos tributários não contenciosos, tá bom?
E aí tem aqueles também sujeitos ao lançamento por homologação, não recolhidos, total ou parcialmente, no prazo estabelecido, declarado pelo contribuinte. Então isso aqui, ó, é lançamento por homologação, certo? O autolançamento. Isso aqui já é confissão de dívida pelo contribuinte, pô. Ele já confessou, ó, na escrituração fiscal digital, né, na FD, na GIA, ó, ele apresentou a FD, apresentou a GIA, apresentou os livros fiscais, vou botar aqui o SPED, ou seja, ele já apresentou ao fisco a informação que ele está devendo. Ele só não pagou. Cara, não há que impugnar, não há contencioso nisso aí. Porque se ele já falou que deve, como é que ele vai falar depois que não deve? A declaração é feita pelo próprio contribuinte. Tá? Isso aqui se refere exclusivamente ao ICMS. Lançamento sujeito à homologação. Lógico, o ISS também, mas estou tratando de tributos estaduais aqui. Então, ele já confessou a dívida. Não há que ter contencioso nessa parte. Ele já apresentou o documento dizendo que deve, ele só não pagou. Não pagou totalmente ou... Aqui, ó. Tá aqui mesmo. Não pagou total ou parcial, tá? Ele lançou contra ele, tá lá lançado automaticamente. Nesse caso, o que o fisco vai fazer? Só um aviso de lançamento. Não é contencioso. Tô só lembrando aí, é um lembrete. Fala, oi, contribuinte. Ele, oi. Rapaz, você me disse que devia 100. Aí ele falou, falei mesmo, cara. Como é que ele falou? Falou através da entrega do livro. Mas você só pagou 10, cara. Você tá me devendo 90. Ele, eu sei. Já vou pagar já. Não, só tô te lembrando aí, tá ok? Não dá pra ele falar assim, não tô devendo 90. Quem falou que eu tô devendo 90? Ele mesmo falou. Ele falou e escreveu. Então não tem nem como ter um processo administrativo aí, porque já tá declarado, já tá confessado pelo contribuinte. Ó, a autoridade competente vai providenciar a inscrição do crédito tributário em dívida ativa com os devidos acréscimos no prazo de até 30 dias, contado da sua constituição definitiva, tá? Sem prejuízo da lei complementar, lá que são as sanções cabíveis. Então ele vai, no caso do inciso 1, o inciso 1 é quem? É o auto de infração, certo? Voltando lá, ó. Inciso 1, ó, auto de infração e notificação do lançamento. Ou seja, os tributos lançados de ofício, auto de notificação mais notificação do lançamento. Tributos lançados de ofício, qual julgado a revelia, porque ele passou os 30 dias e o contribuinte não impugnou. No caso do inciso 2, do tributo sujeito à homologação, ele vai ser inscrito em dívida ativa também no prazo de 30 dias, olha aí, sempre 30 dias, né? Aliás, quase sempre. Contado da data estabelecida para o pagamento, ou seja, dia que venceu. Tem uma súmula do STJ que ela dá o respaldo a esse parágrafo 2º, que ela fala exatamente o seguinte, ó, os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, uma vez entregue pelo contribuinte a declaração de débito dele, a apuração, já está automaticamente inscrito. Então o fisco não precisa lavrar um crédito tributário em cima daquilo que já está lançado, pô, é autolançamento. Então a partir daquele momento já está constituído o crédito, passou o prazo de vencimento daquele crédito sem o pagamento, o fisco já pode escrever em dívida ativa. E aí aqui a legislação do Distrito Federal fala que no prazo de 30 dias isso vai ser feito. Passou o vencimento, não pagou, em até 30 dias o fisco vai lá e inscreve em dívida ativa, independente de qualquer outro procedimento constitutivo, porque já está ali constituído pelo próprio sujeito passivo, tá bom? É o autolançamento. Isso só vale para tributo sujeito à homologação, no nosso caso aqui, ICMS. Beleza? O que mais? Caso a impugnação não contemple integralmente o ato de constituição do crédito, a autoridade julgadora de primeira instância tomará a providência necessária para a extinção do que for incontroverso. Ou seja, ele chegou lá, recebeu um auto de infração no valor de R$80 mil, certo? R$80 mil. Chegou lá e falou assim, realmente, esses 30 mil aqui, eu estou devendo, eu confesso. Agora, 50 mil, eu vou impugnar. Então, vai chegar lá para o julgador de primeira instância uma impugnação de 50 mil com relação aos 80. Ou seja, os fatos tiradores de alguns períodos, por exemplo. Ele autuou de janeiro a dezembro. Ele falou, não, janeiro, fevereiro estava prescrito já, estava caduco. Já caducou, isso aqui eu não vou pagar não, tá? Então, vou entrar com recurso contra essa parte aqui. Aí os outros, não, os outros 30 mil eu devo. Aí o julgador vai pegar e vai olhar, porra, mas deve, mas não pagou, né? Ele só entrou contra os 50, Então, suspende a exigibilidade
com relação à parte impugnada, que foi 50 mil, e os outros 30, pagou? Não, não pagou, então os outros 30 vai para a dívida ativa. Ué, né? Você tem direito de fazer impugnação parcial? Tem. No Distrito Federal, tem direito de fazer impugnação só imparcial, só parcial. Mas você tem que recolher o que você confessa como dívida. Tá ok? Ó? E é facultado ao sujeito passivo, em qualquer fase do processo, efetuar o pagamento da parte em controvérsia, ou seja, a parte que ele assume que deve. Então, chegar, ó, o fisco, foi o seguinte, eu vou pagar aqui os 10 mil que eu acho que eu devo e vou impugnar os outros 90. Sem problema. Em qualquer momento ele pode fazer o pagamento parcial e impugnar só, desde que dentro do prazo recursal de 30 dias, né? E impugnar só a parte que ele quer ir para a briga. Beleza? Aí a gente dá a quitação parcial e discute só a parte que está sendo tá objeto da lide. Então, é assegurada a impugnação parcial. Faz eu até... Tá aqui, a impugnação parcial, ela é autorizada no DF. Tá ok? É autorizada no DF. A declaração de débito, que consta no inciso 2, ou seja, aquela lá, entrega pelo livro fiscal, pela GIA, tá? Ela importa a confissão de dívida, como eu falei para vocês. Então, não há uma possibilidade dele entrar com um processo impugnando o que ele mesmo já confessou, tá? O que há é a possibilidade dele fazer uma retificação. Aí ele vai ter que entrar com um processo e falar assim, ó, eu quero retificar, eu fiz a apuração errada, e vai ter que demonstrar, né, que realmente os documentos que ele usou são errados, o cálculo que ele fez foi errado. Por quê? Após a inscrição em dívida ativa, gente, somente vai poder retificar a declaração de débito por iniciativa do sujeito passivo mediante um processo. Aí ele vai ter que entrar com todos os documentos, refazer a apuração dele, a escrituração e demonstrar através do documento que aquela apuração que ele fez está errada. E aí vai solicitar mediante processo. O processo vai ser julgado, tá? Pelo fisco para retificar a CDA, a certidão de dívida ativa. Que aí vai ser corrigido o valor lá, caso seja deferido o processo dele. Caso ele consiga apresentar de maneira inequívoca, certo? Que a retificação é devida. Beleza? E aí esse aviso de lançamento, gente, que é para hipótese dos lançamentos para tributos feitos à homologação, para o ICMS, no caso que já foi confessado, tá? Ele vai ser emitido aviso de lançamento, só para relembrar, né, aquela cartinha lá, só para relembrar que ele está devendo, mas ele também tem que preencher os requisitos formais, tá? Tem que ter identificação do sujeito passivo, a data que ele foi emitido, a descrição do fato que originou a lavratura. Ó, você entregou o seu expediente fiscal em tal dia, sob o protocolo número tal. Ali você declarou que a sua apuração foi assim, assim, assado, que você deve X. A legislação que abarca essa obrigação está aqui. O valor do crédito que você está me devendo é X e vou te intimar a você pagar isso aí no prazo regulamentar. Que no Distrito Federal seria o quê? Até o 20º dia do mês subsequente da entrega. Vai estar o nome, a qualificação lá, auditor fiscal da Receita distrital, né? A matrícula, a assinatura do fiscal, Quem faz lançamento é só auditor fiscal, tá bom? No caso de ser eletrônico, tá dispensado a assinatura e vai ser assinatura digital pelo certificado. Beleza, galera? Então, vamos encerrar esse bloco aqui. E aí no próximo bloco a gente vai vir com a parte contenciosa, como é que funciona, tramitação, fluxograma e tal. Aí vamos para a porradaria. Tragam a luva de boxe para o próximo bloco. Forte abraço aí.